a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, amigos da cidade, no ar hoje, segunda-feira, desejando que seja um dia próspero, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de sucesso. E como chega a prosperidade, vitória e sucesso na nossa vida? Quando nós sabemos muito bem o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Quando nós temos realmente um caminho onde caminhamos por ele, na certeza de que esse caminho é correto e nos traz a confirmação de que estamos desejando, tanto para o nosso presente como para o nosso futuro. Entendermos a nossa posição de vida, as nossas escolhas, para que elas venham ser certas, nos trazem a prosperidade, a vitória e o sucesso. E lembrando o Evangelho de João, o qual temos caminhado, hoje, pensando que Jesus nos fala sobre o Consolador no capítulo 16, nós vemos que o Consolador que Jesus fala, o Espírito Santo, é aquele que vem trazer para nós a sustentação na nossa alma de que nós precisamos sempre do apoio de alguém. E o próprio Senhor Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, fiquem tranquilos. Eu vou mandar para vocês o Consolador. E ele vai estar com vocês todos os dias. Olha a importância de tudo isso. Eu sempre preciso ter alguém do meu lado. Isso me dá força, me sustenta. E na vida espiritual, nós precisamos ter também aquele que nos sustenta. Jesus Cristo, o Senhor, nos manda o Consolador. A presença maravilhosa do Espírito Santo. Que você, nessa semana, possa desejar ter com você o Consolador. Aquele que te sustenta, que te abriga, aquele que ajuda você a superar situações que você nem imagina que pode superar. Precisamos todos do Consolador, precisamos todos da presença do Senhor. Esse é o programa Amigos da Cidade, fique conosco, eu sou a pastora Jurema e nós temos um momento muito especial nessa manhã. O programa Amigos da Cidade, nessa segunda-feira, traz até você uma pessoa que nós sabemos que é amigo da cidade, caminha pela cidade, conhece a cidade no seu todo e já tem uma experiência vasta nisso, naquilo que aconteceu, que já exerceu no passado e como está exercendo no momento, no presente. Eu trago para estar conosco aqui o vereador Edson Batilani, muito conhecido de todos nós. Bom dia, seu Batilani. Bom dia, pastora Jurema, bom dia, Flávia, bom dia a todos que nos assistem através da TV Carajás. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa Amigos da Cidade. Satisfação é nossa. E principalmente porque o senhor vai nos dar algumas notícias ou vai nos abrir o conhecimento para a nossa cidade. Como que o senhor avalia a nossa cidade hoje? Pois é, eu acho que a nossa cidade, ela lógico que tem um processo de evolução, é natural isso, até por uma série de razões, do ponto de vista da economia e do próprio tempo, né? A cidade vai ficando autônoma, pela iniciativa da população, daqueles que são empreendedores. Eu diria que do ponto de vista da gestão pública, ela passou por alguns anos muito difíceis e agora com uma nova gestão, mas que ainda não se encontrou adequadamente. Vejo uma administração que ainda não tem algo planejado, em definitivo, algumas dificuldades que ocorreram durante este ano, algumas controvérsias que surgiram na cidade. Eu acho que isso também não é bom, mas a gente tem que ter esperança e acreditar que as coisas vão se normalizar e a cidade também, na sua gestão pública, vai se encontrar e que nós vamos ter avanços positivos também em setores que hoje deixam a desejar muito na cidade, que encontram dificuldades. E eu citaria aqui o grande problema de Campo Mourão hoje, que salta aos nossos olhos, é o problema da saúde, mas existem tantos outros que precisam atacado pela administração pública e que a população aguarda que seja feito. Na verdade, nem tudo é fácil e nem tudo é tranquilo, né? A gente tem que compreender isso, né? Não tenha dúvida. Temos que ter consciência que realmente as dificuldades também na gestão pública existem. Agora, é preciso também que o gestor
se concentre naquilo que é realmente da sua responsabilidade de fazer a administração municipal. Esquecer um pouco a política, porque a política é lá na época da eleição, e aí se concentrar na administração para que as coisas aconteçam com mais clareza e possam, de fato, progredir. Zé Batilani, e a questão do mandato do vereador, né? O senhor já foi vereador por 2 vezes e agora o senhor retorna. O que o senhor diria daquele tempo que o senhor foi vereador e desse tempo? Eu vejo que tem diferenças, evidentemente, né? Os problemas de hoje são diferentes dos problemas da época, né? Até porque eu fui vereador na administração do Taulita Zeli por 2 mandatos, e primeiro a diferença é que nós éramos da situação, né? Mas eu nunca tive essa coisa de ficar me curvando não ao prefeito. A gente tinha as nossas opiniões e a discutíamos, mesmo que de forma sem expor muito ao público de determinadas situações, mas fazíamos valer também aquilo que nós pensávamos. Isso era eu e mais alguns companheiros que sempre tiveram uma postura muito clara e sabia os caminhos que nós queríamos traçar, e também aquilo que no nosso pensamento era melhor para a cidade. Então, muitas vezes questionamos o prefeito, sentamos e alterações foram feitas. Hoje a situação é diferente, nós somos da oposição, mas em nenhum momento faltamos com a administração municipal quando ela precisou do vereador, quando ela precisou da Câmara, e nem faltaremos, porque a nossa função é de estar na defesa dos interesses da sociedade de Campo Mourão, seja cobrando para que as coisas aconteçam, ou seja fiscalizando o mandato da administração pública, da prefeita, dos seus secretários, enfim, da sua equipe. E isso nós temos feito com muita determinação. Então, vou citar aqui 2 exemplos que a nossa ação resultou em benefício para a população do ponto de vista da menor despesa para o erário. Uma foi num processo de limpeza pública, de limpeza de terrenos baldio, em que houve uma contratação com um valor muito elevado e que nós cobramos, a prefeitura suspendeu, reduziu esses valores e sobrou lá nos cofres da prefeitura, no frigir dos ovos, em apenas um contrato, com certeza mais de R$100 mil. E uma outra situação que nós atacamos com muita firmeza, como agente de fiscalização, foi a contratação de médicos para o posto 24 horas e os postos do Jardim Paulista e do Jardim Alvorada. Era um contrato com uma empresa de Maringá que estavam muito elevados e que nós cobramos com firmeza, e realmente a prefeitura rompeu aquele contrato e fez uma contratação nova com uma economia aí próxima a 40%. Isso para deixar exemplos de 2 situações, mas tantas outras que a gente tem agido, que a gente tem procurado, junto com os outros vereadores, fazer o nosso papel de fiscalizador. E hoje, no pronto atendimento, o que a população procura, o que ela pode procurar no pronto atendimento? No pronto atendimento, ele está sendo feito, depende da situação, mais ou menos lá ela é pelo 24 horas, que faz os encaminhamentos, e nas situações mais graves, por exemplo, de acidente, alguma situação, é no pronto-socorro, né? E, eventualmente, uma ou outra tem aí um pedido de transição, nós estamos cobrando para que a Santa Casa volte a ser ela responsável pelo pronto atendimento, mas eu quero dizer aqui também, a Santa Casa não diz, mas o próprio governo do Estado, que tem um compromisso, tem um convênio, está alguns dias atrasados, e isso atrasado no repasse de recursos, e nós vamos cobrar isso hoje junto ao governo. Já falamos ontem com o deputado Douglas, que se comprometeu em cobrar o secretário Michele, porque se o Estado também não ter regularidade nos repasses de recursos, que se compromete com a Santa Casa, ela não pode funcionar direito, porque os profissionais que estão lá trabalhando precisam receber, a Santa Casa tem a sua manutenção, enfim, e o serviço que a Santa Casa presta é de responsabilidade, quando é do SUS, do SUS, seja pelo município ou seja pelo Estado. Então, o Estado não pode falhar, não pode cometer atraso nos repasses dos recursos. Eu estive no pronto-socorro acompanhando uma família que a criança, em uma queda, ela machucou, fraturou os 2 braços. E um sábado à noite, eles já tinham chego ali no hospital às 19 horas, talvez, um pouquinho antes, e já era 20 horas e 30 minutos, quase 9 horas, e esse garoto não tinha sido atendido sim pelo médico que estava ali, mas o médico precisava do anestesista para poder dar o atendimento para a criança, e o anestesista não tinha. Então a gente começa a entender que, às vezes, a nossa preocupação no pronto atendimento é um médico, mas nem tudo o médico pode fazer, ele depende de outras situações, né? Exato, o atendimento médico, às vezes, ele é compartilhado. Precisa do anestesista, precisa do cirurgião, precisa, às vezes, eventualmente,
de um outro profissional, né? Enfim, para poder fazer um atendimento. O problema de saúde de Campo Mourão é muito sério, muito grave, tanto na atividade no público como no privado. Nós tivemos uma reunião na semana passada do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a Flávia estava presente, esteve lá 2 médicos representando a Associação Médica de Campo Mourão. E um deles, o doutor Denis, fez lá uma explanação de como se encontra a saúde em Campo Mourão. E ele falou tanto de saúde pública como saúde privada, das dificuldades que encontram. E realmente foi uma das coisas importantes que eu ouvi em Campo Mourão, e vindo exatamente da classe médica, que coloca as dificuldades, as limitações que tem o setor privado, as dificuldades que são impostas por falta de uma ação mais efetiva do poder público, que prejudica. Por exemplo, o doutor Denis citou lá que, nos últimos anos, praticamente toda a administração do ex-prefeito não houve elevação de teto da Santa Casa em especial. Isso é que fez com que realmente a Santa Casa se desorganizasse por completo, porque o serviço é prestado e não recebe, assim como outros prestadores de serviços privados, né? A empresa dele, inclusive, ele é sócio de 2 empreendimentos de saúde em Campo Mourão e tem crédito a receber da prefeitura e não sabe se recebe ou não. Quer dizer, isso não pode acontecer. Prestou o serviço, a prefeitura tem a sua auditoria, audita e paga. O SUS repassa o dinheiro. Agora, se está prestando a mais, tem que correr atrás do SUS. Me parece que a prefeita Regina conseguiu agora, com a aprovação da bipartite, o Estado já aprovou e agora vai para Brasília, lá para o Ministério da Saúde, uma elevação de teto da Santa Casa de mais R$ 320 mil por mês. Se isso acontecer, será bom e, com certeza absoluta, a Santa Casa poderá retornar ao trabalho de pronto atendimento, que eu tenho certeza que lá apresenta uma estrutura muito boa, uma excelente estrutura da Santa Casa, do ponto de vista dos equipamentos, e que precisa ser bem utilizada também. Com certeza. Nós estamos torcendo por isso também, porque todos nós dependemos disso, né? Sem dúvida nenhuma. Num momento ou no outro, nós vamos... Há situações, quer dizer, quando se trata da população mais pobre, ela realmente é totalmente dependente do SUS. O SUS, que é o plano de saúde de todos os brasileiros. Sim. Essa aqui é a verdade, porque ele não faz isso, então, entre mais pobre e mais rico, enfim. Mas aquela população mais carente, ela é exclusivamente dependente do SUS, e isso tem que funcionar melhor. Tem que se respeitar a população nas suas necessidades, né, que tem que ser atendida aqui. E quando a pessoa tem um pouco mais de recursos, ela, às vezes, não tem a condição de sair fora da cidade. Não dá tempo. Então, nós precisamos estar aparelhados para dar todo tipo de atendimento em Campo Mourão, porque é uma cidade, já uma grande cidade, Campo Mourão, tem muitas boas coisas, mas na saúde realmente nós precisamos avançar. E nós estamos perdendo para Cascavel, estamos perdendo para Maringá, e inclusive na iniciativa privada, né? É normal você ir a Maringá, fazer uma consulta em alguma especialidade que aqui não tem, você encontrar uma porção de pessoas lá na cidade de Maringá. Assim como em Cascavel, muitas coisas são encaminhadas para a cidade. Quem perde é a classe médica, que são os nossos profissionais, e quem perde é a cidade no seu conjunto, porque à medida que a pessoa sai daqui, vai gastar em Maringá. Enquanto nós daqui poderíamos estar ficando aqui, e as pessoas da região vindo com mais frequência a Campo Mourão, e a cidade toda ganhando, e a região se fortalecendo. Acho que nós temos que ter essa visão regional, não é uma coisa pontual de Campo Mourão. A única situação é que, para a população, para as pessoas ficarem em Campo Mourão e buscarem o atendimento, ele já tem que estar acontecendo. A gente não pode acreditar só que ele vai acontecer, porque com saúde não é só acreditando, né? Exato. Nós temos que realmente ter as coisas acontecendo efetivamente. Temos que ter a estrutura, aqui ainda falta um pouco desse tipo de estrutura em Campo Mourão, mas houve avanços. Por exemplo, nós temos hoje boas clínicas. Alguns médicos, em algumas áreas, fizeram investimento, tem boas clínicas em Campo Mourão, mas ficam dependentes, eventualmente, de hospitais, né, da Santa Casa, da Interclínica, para poder fazer a cirurgia, fazer um tratamento ou um internamento, enfim, isso tem tido dificuldades. Mas, de outro lado, né, em algumas circunstâncias, nós conseguimos grandes avanços, né? Campo Mourão, hoje, nós falamos lá de início de como está a cidade. Grande parte do que vem acontecendo em Campo Mourão, em termos do desenvolvimento, principalmente na área privada, se deve àqueles investimentos que foram feitos, ou aquele esforço que foi feito em razão do ensino superior na nossa cidade. Quando se implantou o Cefet, quando se implantou a Faculdade Integrado, agora com a Unicamp, a nossa FECIUCAM, que virou também universidade, cresceu em novos cursos.
o Cefet se transformou numa universidade e hoje fervilha essa área do ensino superior e com boas perspectivas de crescimento. E isso nos anima muito, porque pela educação nós realmente vamos continuar avançando e as outras coisas virão com certeza, mesmo que seja de arrasto e um pouco independentes até da atividade pública. Assim queremos, desejamos, né? Seu Batilani, e quanto ao meio ambiente, né? Nós temos lá o Parque do Lago, que é assim um cartão postal aqui da cidade, da nossa cidade. E por tanto tempo ele tem sido, né, levado de uma forma ou de outra, arruma aqui e acontece de estourar ali. E parece-me que não tem uma resposta definida. Como é que nós estamos hoje? Eu tenho cobrado desde o início do ano uma posição da prefeita municipal, falado com ela pessoalmente, até cobrado publicamente a necessidade de ter uma estruturação da Secretaria do Meio Ambiente e também para a agricultura, né, que em Campoão nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente que ficou desde o começo do ano sem um secretário específico, ela está mal estruturada e não consegue responder à demanda que existe na área de meio ambiente por uma série de fatores. Então, é preciso realmente uma atenção especial. Nosso Parque do Lago passou por um processo de melhorias, mas as coisas não aconteceram da forma que nós cobramos que acontecesse, que grande parte da população quer encontrar uma solução em definitivo para o problema do assoreamento. Então, houve lá uma retirada de terra, dentro daquilo até que se propuseram, não saiu de acordo com o que eu imaginava, mas a grande cobrança é que haja uma obra definitiva para que este problema do assoreamento, que é um problema que vai continuar existindo sempre, mas numa condição de menor intensidade, que o lago possa ficar lá 15, 20 anos sem precisar de um trabalho de retirada de sedimentos do fundo do rio. Nós temos problemas sérios, a limpeza da cidade, que é uma questão ambiental, não está bem. Nós estamos prevendo sérios problemas para o nosso aterro sanitário, e aí, porque, de alguma forma, a administração não tem agido com a rapidez necessária, nosso aterro, em pouco tempo, houve um investimento que não foi adequado de acordo com o projeto que se apresentou e opera sem a licença ambiental, né, e aí coloca as autoridades que têm a responsabilidade numa situação muito complicada, porque você não pode lá fechar o aterro sanitário, onde nós vamos levar o nosso resíduo, né? E, provavelmente, no começo do ano, no máximo, no primeiro semestre, provavelmente se esgota a capacidade de receber os resíduos lá no nosso aterro. Pelo menos eu tenho ouvido isso do pessoal da Agenda 21, tenho visto isso de outros profissionais, dentro da própria secretaria, uma preocupação nesse sentido, e eu não vi ainda a administração tomar uma atitude para resolver isso. Então, são coisas que precisam ser melhor tratadas. Nós tivemos, como secretário, uma pessoa que eu respeito muito, mas que estava acumulando a Secretaria de Obras, e obras consomem qualquer um. E agora nós temos um novo secretário, que ainda não dá para fazer uma avaliação, me parece também que começou com disposição, mas aí eu não vejo como pode avançar efetivamente com a equipe que tem lá. Nós precisamos ter uma equipe realmente mais ligada do ponto de vista profissional às questões ligadas à agricultura e ao meio ambiente em Campoão. Seria o fato de cada um estar na sua área, no seu conhecimento, né? Não tenha dúvida. Quando você coloca um profissional ligado a uma determinada área para comandar aquelas responsabilidades que estão ligadas à área, você, sem dúvida nenhuma, tem a possibilidade de um melhor resultado. Exatamente. Seu Batilani, nós entendemos que a corrida ela é grande, o ano passa depressa demais, né? Já estamos aqui no mês de novembro, mês que vem já temos o Natal, e sabemos que realmente é uma luta que cada um de nós temos pelo dia de amanhã, porque, como eu disse, passa depressa demais. Mas qual é a avaliação como vereador, né, e com o grupo de vereadores que tem a obrigação, o compromisso com a população de fiscalizar, de ser a voz da população naquilo que está acontecendo em todas as áreas, de saúde até o planejamento, né? Eu acho que a Câmara tem, com altos e baixos, evidentemente, cumprido o seu papel, né? Tem feito um esforço muito grande de economia, tem devolvido recursos que poderiam ficar no seu caixa até o final do ano, ao longo desse ano tem devolvido,
E, enfim, cada um exercendo o seu mandato de acordo com aquilo que pensa. Alguns atuando mais na área de fiscalização, outros mais na área de cobrar. E eu acho que aconteceram boas coisas. Do meu mandato, eu posso dizer que apresentamos alguns projetos que viraram leis, e eu citaria aqui 2 recentes, que tratam exatamente de um setor que é um pouco maltratado, no meu modo de entender, no Brasil inteiro, pelos governantes, que é quando as pessoas têm problema de deficiência. Nós aprovamos uma lei que trata de crianças, que obriga com que o município e também a iniciativa privada dê condições de acesso a lazer às crianças que têm deficiência física. Lá nos parquinhos infantis que tem nas unidades de ensino, lá no parque público, enfim, que se coloque equipamentos adaptados para o cadeirante poder usar, né? E eu acho que é preciso mais avanço. E um outro que é exatamente que trata do censo e inclusão das pessoas com deficiência na cidade. Nós não temos números claros de quantos são os deficientes. E isso é fundamental para que haja planejamento. Lutamos pela questão do voto em aberto, estamos lá com um projeto de emenda à lei orgânica tramitando, e eu estou convencido que os vereadores vão aprovar, porque muitos deles defendem acabar com o voto secreto na Câmara Municipal. Levantamos algumas questões de interesse da cidade em Campo Mourão, demos a nossa contribuição, mesmo que pequena, no sentido do encaminhamento de novos cursos para o TFPR, e levantamos na cidade um assunto de extrema importância, que felizmente ganhou volume na sua articulação, a própria prefeita se envolveu muito, que é de um curso de medicina para a cidade. Nós apresentamos isso na Câmara, sugerindo às autoridades do MEC e também às lideranças da nossa região que reivindique isto ao governo federal, porque dentro do programa Mais Médicos, uma das questões é ampliar o número de vagas de ensino no curso de medicina. Aqui para o Paraná, me parece que em torno de 500 vagas. Levantamos isso na Câmara, levantamos isso na CAN12, tivemos muitas manifestações de lideranças nesse sentido. Aqui em Campo Mourão ganhou corpo, a prefeita, logo na sequência, esteve em Brasília. Agora, na semana passada, a cidade já foi cadastrada para estar preparada para que as instituições de ensino privado, porque é para a escola privada essas vagas, e nós temos 2 em Campo Mourão, possam se habilitar e participar de uma espécie, uma concorrência, algo semelhante a isso, eu não sei com detalhes, mas que elas terão que se habilitar e terão que concorrer a estas vagas. Então, nós temos aí a expectativa, e cada um de nós que exerce alguma liderança, acho que devemos nos engajar nesse sentido, de se mobilizar para que realmente a cidade possa conquistar, porque é algo diferenciado do ponto de vista do ensino superior e que, não tenho dúvida, fortalece toda a CONCAN, né? Em especial no aspecto do atendimento desta que é a maior deficiência que nós temos na região, que é a saúde pública. Com certeza, isso para nós já é uma grande e boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma. Mudaria o quadro, talvez, até dos nossos hospitais, porque esses próprios alunos estariam ali trabalhando. Seriam residentes que estariam atuando aqui, suprindo alguma deficiência na área médica, mas também seria oportunidade para que pessoas da nossa região com menos capacidade financeira, né, pudessem estar fazendo um curso de medicina e permaneceriam em razão das raízes que tem aqui na região, ampliando o número de médicos em Campo Mourão e nas cidades vizinhas. Muito bem, olha, as notícias são boas e eu acho que nós precisamos estar assim sempre com a presença de um vereador aqui para que a gente possa levar até você essas informações e outras mais que você pode pedir para que nós estejamos enviando. Nós temos aí 1 minuto, vamos encerrar o nosso programa, quero agradecer. Obrigada pela sua presença nessa segunda-feira, pela manhã, aqui conosco. Estamos sempre à sua disposição, pastora. Passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Foi muito bom estar aqui com a senhora, enfim, falando com as pessoas que assistem o seu programa. Eu é que agradeço. E estamos chegando ao final do ano. Então, desejar que seja um final de ano de muita paz, de muita reflexão, porque está chegando o Natal. Vamos embelezar a cidade, que acho que isso é importante para todos nós, né? Ter uma cidade mais agradável, mas vamos pensar na figura principal, que é Jesus Cristo. E, enfim, desejando um Natal e também um ano de muita paz e prosperidade para todos. Muito obrigado. Obrigada.
Vamos à nossa oração.